Um bom dia, amados amigos, irmãos presentes. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e ver o programa divino correspondente a este tempo final. O nosso tema para esta ocasião é o mistério do livro aberto, que aparece em Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 em diante, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante também. Vamos ler Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz: E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E via um anjo forte que apregoava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia se encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que em meio ao trono, aos 4 seres viventes, e em meio aos anciãos, estava em pé um cordeiro, como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Tendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste imolado, e com teu sangue nos redimiste para Deus de toda linhagem, língua, povo e nação, e nos fez para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E agora, o capítulo 10, versículo 1 em diante diz: Eu vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, Tinha na sua mão um livrinho aberto, e colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge. E tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. O mistério do livro aberto. Podem se assentar, por gentileza. Este librito que aparece aqui, este livrinho que aparece aqui, na destra do que está sentado no trono, capítulo 5, versículo 1 em diante, é o mesmo livro que o anjo forte de Apocalipse 10 traz na sua mão, aberto. Porque o que traz este livro é Cristo. E ele vem com este título de propriedade. Este livrinho aberto já em sua mão. Porque o pegou da destra que está sentado no trono e o abriu no céu. Nos capítulos 6 de Apocalipse e também no capítulo 8, versículo 1. Ou seja, capítulos 6 e 8. Aí está a abertura deste livro, selado com 7 selos. E então, já no capítulo 10, ele desce com este livrinho aberto na sua mão. Agora, vejam vocês, este livrinho é o título de propriedade dos céus e da terra. Adão o teve e perdeu os seus direitos. Ele perdeu os direitos ao livro quando ele pecou. E todos os seus direitos foram confiscados.
o direito à vida eterna, um direito a um corpo eterno, um direito à felicidade eterna, o direito à saúde eterna, o direito à juventude eterna, o direito ao governo eterno, a todos esses direitos eternos. Adão, vejam vocês, Adão perdeu todos esses direitos, lhe foram confiscados, e a descendência de Adão também. E é por isso que encontramos que foi tirado do jardim do Éden, porque se ele permanecesse ali no jardim do Éden, poderia alongar a sua mão e pegar do fruto da árvore da vida e o comer, e viver eternamente. Isso significaria comer, tomar e comer este livrinho, este título de propriedade, mas foi pego por Deus. E encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, que tem estado na destra de Deus. Mas, para o tempo final, no céu sai este anúncio que nós escutamos no capítulo 5, aonde nos diz: eu vi na mão direita do que estava sentado no trono um livrinho escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que apregoava, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia se encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Vejam agora que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, houve nenhuma pessoa digna de pegar este livro e abri-lo, nem mesmo de olhar ou ler este livro. E por quê? A situação estava assim porque todo ser humano que estava na terra, ou que havia vindo na terra, havia vindo pela união de uma mulher. E Adão, que havia vindo de outra forma, havia pecado. E agora, o que seria de Cristo? Onde Cristo estaria? Jesus Cristo estava no trono de intercessão. Quando saiu este anúncio, quando chegou o tempo para a abertura deste livro. E agora, vejam vocês, tinha que ser um ser humano. Porque ali houveram arcanjos e também anjos, mas nenhum deles estava qualificado para realizar essa obra, porque teria que ter sido um ser humano aqui na Terra. E agora podemos ver, não se encontrava ninguém digno de pegar este livro e abrir esses selos. Porque aí, então, João chorava muito, porque a situação, diante da lei divina, a situação, ela era muito delicada, porque se não aparecesse alguém digno de pegar este livro, de abrir esses selos, toda a criação voltaria ao que era antes da criação. Agora, este título de propriedade, ou seja, esse livro é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção de toda a criação. Sendo assim, vejam, o importante que este livro é, e apenas uma pessoa pode pegar este livro e abrir estes selos. E é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o qual também é o leão da tribo de Judá. Quando o ancião o apresenta como o leão da tribo de Judá. E quando João o vê como o Cordeiro. Porque ele é visto assim? Porque o leão vem em uma forma tão simples que parece um cordeiro, e que é o Cordeiro de Deus, o mesmo Jesus Cristo, o qual, 2000 anos atrás, esteve sobre a terra como Cordeiro de Deus. Mas para o último dia, ele será o leão da tribo de Judá, o mesmo anjo do pacto, o mesmo anjo de Jeová, que se manifestou como Cordeiro de Deus, para o último dia será manifestado como leão da tribo de Judá. Agora vejam como isto é Deus em simplicidade. Assim nos disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E agora? Este livro selado com 7 selos tem que ser aberto no tempo final. Tem que ser aberto quando as eras da igreja gentia, as 7 eras, chegaram ao seu final. E é por isso que
Tudo o que estaria acontecendo no tempo final foi refletido em profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, incluindo os 7 anjos mensageiros e, muito mais, o 7º anjo mensageiro. Tem muitas coisas que aparentemente estavam se cumprindo no precursor da segunda vinda de Cristo, mas apenas estavam se refletindo nele. E agora, vejam vocês, quando nos fala Deus através do seu precursor para o tempo final ou etapa da era da igreja de Laodiceia, onde se chega ao final das 7 eras da igreja gentia. Vejam vocês, ele nos anuncia que Cristo mudará de cordeiro a leão. Como está anunciando a segunda vinda de Cristo? Como leão da tribo de Judá. Como João Batista anunciou, como cordeiro de Deus. Vem? Agora, vejam vocês como o precursor tem que anunciar a vinda do Senhor na forma em que ele estará manifestado. João Batista teve que anunciar como Cordeiro de Deus, mas então o precursor da segunda vinda de Cristo a anuncia como o leão da tribo de Judá, na sua obra de reclamação. Podemos ver agora todo este programa e podemos ver que para o último dia será que este livro dos 7 selos é tomado ou é pego da destra que está sentado no trono para que seja aberto e seja revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, encontramos que de etapa em etapa, de era em era da igreja gentia, tem se cumprido páginas deste livro de 7 selos. Por exemplo, as 7 etapas da igreja gentia, as encontramos do primeiro selo até o terceiro selo. E então encontramos no, vejamos aqui, no, vamos ver aqui, vejamos aqui o 4º selo, para ver o que nos diz. No 4º selo, encontramos que o cavaleiro que vem cavalgando nas diferentes eras e que vai mudando de cor o cavalo. Na primeira etapa, o percorrido, o encontramos em um cavalo branco, diz. Capítulo 6 de Apocalipse diz: quando o cordeiro abriu um dos selos, vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi a um dos 4 seres viventes dizerem, como com voz de trovão: vem ver, vem e olha. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que o montava tinha um arco. Ele foi dado uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Este é o anticristo ou o espírito do anticristo vindo sobre o cavalo de dogmas, credos e tradições. Ou seja, um cavalo representa um poder. Quando abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente que dizia: vem, olha. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que o montava, lhe foi dado o poder de tirar da terra a paz, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui, o mesmo anticristo, vejam vocês como passa de um cavalo a outro cavalo, ou seja, de uma cor para outra cor. É o mesmo anticristo. E vejam vocês como o cavalo muda de cor. Ou seja, vem cavalgando no mesmo cavalo, que vai mudando de cor. Então, para o terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, que dizia: vem e olha. E eu olhei, e eis um cavalo negro, e o que o montava tinha uma balança na mão. E ouvi
E ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 2 medidas de trigo por 1 denário e 6 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiqueis o azeite nem o vinho, ou seja, não danifiqueis aos escolhidos que têm o meu Espírito Santo. Porque o azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o estímulo causado pela revelação da palavra para o tempo correspondente. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem, olha. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que o montava tinha por nome Morte, e o Hades o seguia, e foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade, e com as feras da terra. Este 4º selo se cumpre neste tempo final, onde o diabo, encarnado no anticristo, no homem do pecado, estará cumprindo isto que está aqui representado no 4º selo. E os selos anteriores já. Vejam vocês, este cavaleiro que veio mudando de cor o seu cavalo, vejam vocês que é o anticristo, tem estado durante as diferentes eras da igreja gentia manifestando-se nessa terra. Agora, o 4º selo é um selo predito, não cumprido todavia. Os outros selos, vejam vocês, já foram cumpridos. Os outros cavaleiros, ou seja, que é o mesmo cavaleiro o anticristo, em seu cavalo, mudando de cor, em seu cavalo de dogmas, credos e tradições. E agora, o 5º selo diz: vi as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que tinha. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vinga nosso sangue dos que moram na terra? De quem o seu sangue seria vingado? Quem eles pedem que seu sangue sejam vingados? Os que moram na terra. Quem são estes? Estes são hebreus, que foram mortos sob as perseguições que lançaram sobre os hebreus durante todos estes tempos passados. Hitler, Mussolini, Stalin e outros ditadores perseguiram os hebreus e tentaram exterminar da terra a nação hebraica. Mas agora, eles pedem vingança, eles estando vivendo em outra dimensão. E agora, foram-lhes dados vestimentas brancas, e lhes disse que descansassem todavia um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos, que também haveriam de ser mortos, como eles. Haverá um número de 144 mil hebreus que serão mortos, como foram mortos estes hebreus durante o tempo de Hitler, Mussolini e Stalin. Ou seja, que este é um selo predito, em parte, a parte dos que faltam para morrer do povo hebreu, como mártires, mas uma parte deste selo já foi cumprido no tempo destas perseguições contra o povo hebreu. E vejam, quando abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como a tela de silício, e a lua se tornou toda como sangue. Este selo, vejam vocês, no qual o ministério de Moisés e Elias das 2 oliveiras estará manifestado para este tempo. Vejam vocês, este selo se abre quanto ao seu cumprimento, se abre quanto ao seu cumprimento pleno, quando aqui chega este terremoto, este grande terremoto, depois da abertura deste selo. Agora, o mistério deste selo é que são Moisés e Elias
que vêm para realizar seus ministérios durante a grande tribulação, mas antes eles têm que estar em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque aparecem tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, aparecem no templo de Deus. Portanto, aparecem na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Jesus Cristo. E foi por isso que o profeta Moisés construiu 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, conforme a ordenança de Deus, em meio aos quais estava Deus, naquela luz da Shequina. Sobre o propiciatório ali, Deus estava manifestado. E então o rei Salomão, ao construir o templo em Jerusalém, também construiu 2 querubins de madeira de oliveira e os cobriu com ouro, os quais representam o ministério de Moisés e Elias para o último dia. Aí estão as 2 oliveiras. E agora, podemos ver como, sendo que tanto o tabernáculo que Moisés construiu, como o templo que Salomão construiu, representam o templo que está no céu e, consequentemente, representam o templo espiritual de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estes ministérios estariam na terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo deste templo espiritual. E é para a etapa ou a era do lugar santíssimo que as coisas que estão no trono no céu se estarão materializando no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo deste templo espiritual. E, consequentemente, o título de propriedade vem do templo que está no céu. Cristo pega e o traz à terra, seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Ou seja, que passa do trono que está no céu para o trono que estará aqui na terra, no corpo místico de Jesus Cristo. Passa a era do trono, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. É por isso que quando Cristo pega esse título de propriedade ou abre no céu, então em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, diz, tendo aberto, lembrem-se que há um parênteses aqui, depois que é aberto o 6º selo, tem um parênteses, do 6º selo ao 7º selo, aonde também ocorrem um sem número de coisas. E agora no capítulo 8, versículo 1, nos diz, quando abriu o 7º selo, se fez silêncio do céu, como? Por meia hora. A abertura do 7º selo causa silêncio do céu como por meia hora, porque o 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E esse mistério, que não era conhecido nem no céu nem na terra, nem os anjos conheciam esse mistério. Então, quando ele é aberto no céu por Cristo, encontramos que todos ali no céu souberam, conheceram esse mistério, mas guardaram silêncio, e assim o inimigo de Deus, o diabo, não conheceria este mistério. Portanto, este mistério do reino de Deus, do reino dos céus, seria cumprido na terra, conforme a como tem cumprido os demais mistérios. E vejam vocês para o tempo final, no cumprimento deste mistério, o inimigo de Deus não poderia compreender, e por isso não poderia. Mesmo que tentaria fazer imitações, não conseguiria fazer uma ou boas imitações. Portanto, não poderia enganar aos escolhidos de Deus, mesmo que tentaria enganá-los. Porque os escolhidos, vejam vocês, encontramos que não podem ser enganados, porque estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e para cada era e para cada dispensação, Deus lhes envia um mensageiro, um profeta, com a palavra, para quê? Para que assim recebam a palavra, e ao receberem a palavra, o mensageiro que essa palavra traz, pois então não podem ser enganados, porque Deus tem para eles a sua voz e a sua palavra para que eles a escutem, e não escutarão a nenhuma outra pessoa. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu os conheço, disse Cristo. E disse que não escutarão o quê? A voz dos estranhos.
Así es que podemos ver Assim que podemos ver que este misterio este mistério de los sellos dos selos de edad en edad de era em era cumpliendo. tem se cumprido. Y ahora E agora estamos en el tiempo estamos no tempo en que el séptimo sello em que o sétimo selo es el que tiene é o que tem el tiempo señalado o por Dios tempo para ser assinado por cumplido Deus para ser en la cumprido tierra, na terra, que é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá. Porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá. y la apertura de ese E a sello abertura en cuanto a su deste cumplimiento selo, quanto ao seu cumprimento na terra, é o cumprimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. y tiene un E comienzo, tem um início e um final, la manifestación a del manifestação séptimo do sello en la sétimo selo na terra. tierra. Y ahora E agora, ven ustedes cómo vejam vocês, con el cumplimiento del séptimo com o sello cumprimento en la do tierra, sétimo selo na terra, las bendiciones de as Dios bênçãos de vendrán Deus sobre virão todos los sobre escolhidos de todos os Dios. escolhidos de Deus. Es el tiempo É o para la tempo trompeta para a final, trombeta las final, trompetas ou grande voz de trombeta, E os ser escolhidos de Deus escutada, serão chamados e os e escolhidos de Deus serem chamados e juntados, e serem preparados para serem transformados e raptados nesse último dia. Ahora vean ustedes Vejam cómo, vocês agora como, para o último dia, Cristo, el cual ha estado de edad o en qual edad, tem estado de era em era em sua igreja, manifestado através de cada anjo mensageiro de cada era, como lo muestra como é el mostrado reverendo pelo William reverendo Branham William neste Marion diagrama, Branham, nesse diagrama da Igreja do Senhor Jesus en Cristo, forma de una na pirámide. forma de uma pirâmide. Encontramos que através de cada anjo mensageiro, São Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Marion Branham, Cristo se velou e se revelou através deles, em cada era, e falou ao seu povo, e os chamou e juntou, na era correspondente, a cada deles. E agora para o último dia, para a era da pedra angular, a era do amor divino, Cristo, através de seu anjo mensageiro, chame junto seus escolhidos. Na era da pedra angular e dispensação do reino, no território da América Latina e do Caribe, que é o território da era da pedra angular, e aonde se abre a dispensação do reino. Assim como houve um território para cada era da igreja gentia, por exemplo, o território para a primeira era foi a Ásia Menor, e o seu mensageiro, São Paulo. O território para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era foi, e sexta era foi na Europa, em diferentes nações europeias. E os seus mensageiros foram enviados nestes territórios onde se cumpriram estas eras. Então, o território para a sétima era da igreja gentia é a América do Norte, aonde enviou o reverendo William Marion Branham, e onde se cumpriu a sétima era ou etapa da igreja gentia, e aonde esteve Cristo manifestado em seu anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, o mensageiro para a sétima era da igreja gentia, e através do qual esteve falando e esteve chamando, juntando aos seus escolhidos no corpo místico de Cristo, na sétima era ou etapa da igreja gentia. E então esteve manifestado também nesta brecha entre a sétima era e a era da pedra angular, onde o Espírito de Cristo também esteve manifestado, mas já haviam lançado fora o Espírito de Cristo manifestado no nosso irmão Branham. Haviam lançado fora da sétima era da igreja gentia, ou haviam lançado fora de Laodiceia. Mas vejam vocês, a promessa é que uma nova era viria, e ele profetizou essa nova era, e sobre essa nova manifestação de Cristo em uma nova era e uma nova dispensação, e esteve anunciando que isso viria. Por isso que ele é o precursor de um novo mensageiro dispensacional, de uma nova era, e de uma nova mensagem, e de um novo território, onde Cristo estaria manifestado. É por isso que ele disse, a mensagem passará a outra nação e a outro povo. E por isso também vemos que os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10 emite suas vozes em outro idioma que não é o idioma de nenhum dos 7 anjos mensageiros, porque é
em um idioma que eles não conheciam. É no idioma aonde ele estará cumprindo a era da pedra angular e dispensação do reino. E esse será o idioma do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo disse: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, onde Cristo vai nos mostrar as coisas que devem acontecer nesse último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E o território para o cumprimento dessa era é a América Latina e o Caribe. E agora, vejam vocês como, ao subir a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ele nos mostra todas estas coisas que em breve hão de acontecer, porque ele, em Espírito Santo, no último dia, estaria em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque o anjo de Jesus Cristo é o seu enviado, o seu profeta dispensacional para a dispensação do reino e para a era da pedra angular. É esse ungido do Espírito de Deus para o último dia. E agora vejam vocês em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, como nos diz. E me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Vejam agora como temos a promessa que ele nos mostrará todas estas coisas que em breve devem acontecer. Temos em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e agora é através de seu anjo mensageiro que são dadas a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque o seu anjo mensageiro, Cristo, estaria no último dia, manifestado, nos dando a conhecer, através do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer. E agora, vejam como, para o último dia, o livro dos 7 selos, o título de propriedade dos céus e da terra, o livro da redenção de toda a criação, para o último dia, tem que ser tomado, pego, na destra do que está sentado no trono. Cristo tem que pegá-lo. Então tem que o abrir no céu e o trazer aberto à terra, para ser revelado à sua igreja e para assim sua igreja poder ser restaurada à vida eterna. E agora, para isso, vejam vocês, no último dia, haverá um grupo de seres humanos com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que serão chamados juntados, e com este grupo se completará o corpo místico de Jesus Cristo. E o título de propriedade regressará à raça humana, aos filhos e filhas de Deus, para poderem ser restaurados à vida eterna, com um corpo eterno, e assim ser restaurado aos escolhidos de Deus tudo o que Adão e Eva perderam na queda. Vejam agora, para que é que Cristo traz este livro dos 7 selos à terra? Para sua igreja, ele o traz. E por isso você tem que entregar a sua igreja. E em sua igreja tem que estar um profeta, um mensageiro, porque a palavra vem aos profetas de Deus. E sendo a palavra este título de propriedade, tem que um profeta estar aqui na terra no tempo final, no último dia. E tem que ser o mensageiro do último dia, era da pedra angular e dispensação do reino, para que a palavra venha a ele e para que assim ele coma essa palavra e se faça carne nele e também nos dê esta palavra em forma de mensagem. E todos comamos essa palavra e se faça carne em todos nós, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sendo assim, sendo a palavra, vejam vocês, em Apocalipse capítulo 10, encontramos que
No versículo, vamos continuar lendo o capítulo 10. 10. Quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escrevas. O conteúdo desses 7 trovões é a revelação da segunda vinda de Cristo. Quando os 7 trovões emitiram suas vozes, veja vocês, o que falaram? O que revelaram? Revelaram o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, para o que foi a João proibido escrever o que havia sido falado. E agora? Vejam vocês que é a voz de Cristo falando com esta voz de trovão, e 7 trovões emitiram suas vozes. Segue dizendo: e o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que estão nele, e a terra e as coisas que estão nela, e o mar e as coisas que estão nele, que o tempo não seria mais, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi do céu falou outra vez comigo e me disse: vai, pega o livrinho, está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. Ele te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então eu peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, amargou o meu ventre. E ele me disse: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam agora como a mensagem profética para todas as nações, povos e línguas virá através do que come este livro aberto que Cristo traz do céu. E, portanto, lhe é restaurado tudo o que Adão perdeu na queda. Obtém uma restauração, tanto ele como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, para o último dia, a grande voz de trombeta, ou trombeta final, soa, que é a pregação do Evangelho do Reino. E quem a soa? O anjo do Senhor Jesus Cristo, dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, com e através da mensagem do Evangelho do Reino. E então, nós encontramos que os escolhidos são chamados, juntados, recolhidos na era da pedra angular. E então, virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e obteremos assim o corpo eterno, porque o título de propriedade estará na terra, em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. E os escolhidos de Deus o terá comido, porque esta é a palavra, a mensagem, o alimento espiritual para todos os escolhidos de Deus, para a restauração de cada filho e filha de Deus, a vida eterna, a herança de Deus, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que o anjo forte entrega esse título de propriedade a um homem. Aqui na visão é João Batista, o qual representa o corpo místico de Cristo de era em era, com os anjos mensageiros de cada era. E para o último dia, ao pegar aí o livro e comer, está representando o corpo místico de Cristo, encabeçado no anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo será manifestado em Espírito Santo, e, consequentemente, ele é o que recebe este título de propriedade e o come no último dia, e nos dá a nós desta palavra para comer. E todos comemos essa palavra, para também poder ser transformados e ter o corpo novo, para poder ser restaurados a tudo que Adão e Eva perderam na queda. Tudo isso foi tipificado também quando Deus libertou o povo hebreu do Egito através do profeta Moisés. Ali, os estava restaurando a terra de Israel. Também a restauração do povo hebreu
o qual havia sido levado para a Babilônia cativo, preso. Depois de cumpridos 70 anos, encontramos que veio a restauração do povo hebreu, a sua terra, Israel. E agora, tudo isso representa a restauração dos filhos e filhas de Deus no último dia, para a vida eterna. Vejam vocês, no tempo da Babilônia, foram escritas até cartas para a restauração do povo hebreu, a sua terra. Também quando o profeta Jeremias, no capítulo 32, comprou a herança de seu primo, a qual havia sido do pai de seu primo, e antes havia sido do avô do seu primo, e assim por diante, pois vai passando de pai a filho, e de filho a neto, e assim por diante. E então, necessitava vender essa propriedade. O primo de Jeremias. E veio Jeremias, por quê? Porque tinha direito. Jeremias tinha direito de comprar essa propriedade, por ser um parente dele. E agora esse é tipo de figura de Cristo, o qual estará se refletindo, estava se refletindo no profeta Jeremias. E encontramos que a propriedade que ele comprou era a herança, representa a herança dos filhos e filhas de Deus. E agora Cristo, o parente redentor comprou esta propriedade, pagando o preço de morte ali na cruz do Calvário. Comprou a herança dos filhos e filhas de Deus, a herança que Adão perdeu. Vejam vocês, comprou Jesus Cristo, o segundo Adão. E agora, tudo pertence a quem? Ao que comprou essa herança. Encontramos que o título de propriedade da compra que Jeremias fez foi selado e foi colocado dentro de um vaso de barro, uma vasilha de barro, para que se conservasse ali. E para que, no tempo da restauração, Jeremias fizesse a reclamação daquela propriedade que ele havia comprado de seu parente. E para o último dia, o nosso parente redentor faz a reclamação da propriedade que ele comprou, a qual Adão a tinha. Mas Adão perdeu os direitos desta propriedade. E Cristo tinha o direito à compra desta propriedade e assim redimir a herança que Adão estava perdendo. Mas Cristo estava redimindo esta herança. Para quem? Para todos os filhos e filhas de Deus, porque é a herança de Deus dada aos filhos e filhas de Deus. Portanto, o inimigo que se apossou da herança dos filhos e filhas de Deus no Jardim do Éden, nós encontramos que ele não tem o título de propriedade, mesmo que tomou este planeta Terra, que é uma herança de Deus para os seus filhos. Tomou o reino das nações, que é uma herança também de Deus para seus filhos. Tomou as riquezas deste mundo e todas as coisas, o que é uma herança de Deus para os seus filhos. Mas Cristo, para o último dia, estará fazendo a reclamação de tudo que ele redimiu. E assim como no ano do jubileu, tudo regressava ao seu dono original, no último dia, no sétimo milênio, tudo regressará ao seu dono original. Tudo regressará a Cristo e a todos os filhos e filhas de Deus que nasceram através de crerem em Cristo e receberem seu Espírito Santo. Receberam o novo nascimento. E agora,
Vean ustedes cómo para el Vejam tiempo vocês final como para o tempo final. tenemos la promesa Temos a promessa de la venida de Cristo da como león vinda de la de tribu de Cristo Judá, como como leão rey da de tribo de reyes, Judá, Señor como dos Rei dos señores, Reis, Senhor dos en su Senhores, obra na sua obra de reclamo. de reclamação, Para así, para assim, en el reclamo de Cristo, na reclamação de que hace Cristo, que Cristo faz, por cuanto tenemos el porquanto derecho temos o direito a toda la herencia, de toda a herança, ser restaurados sermos restaurados, a nossa herança, y todo lo que conlleva e tudo o que contém la restauración a restauração de los hijos de Dios, dos filhos de a la Deus, herencia de Dios, a herança de Deus, conlleva contém un nuevo cuerpo, um novo corpo, el cual es o eterno, qual é eterno, y conlleva e la posición contém de também a reyes y posição de reis e sacerdotes sacerdotes no glorioso reino de Cristo. y conlleva un sinnúmero E de contém privilegios, sem número de privilégios. Por exemplo, a juventude eterna, a qual tem buscado através da ciência. Vejam vocês, será restaurado a juventude eterna para os filhos e filhas de Deus. E como? Pois Cristo lhes dando um corpo eterno. Vejam a forma tão simples que se resolve o problema da situação do ser humano, que à medida que os anos passam para ele, vai ficando mais velho, e depois fica doente ou morre de uma idade avançada. Mas isto será cortado, tirado, quando tivermos o corpo novo, porque será eterno. E agora, vejam, o mistério do livro aberto. É esse o livro da redenção dos céus e da terra. É o título de propriedade dos céus e da terra, o qual Cristo redimiu com o seu precioso sangue. E por isso, aos nossos nomes estarem escritos ali, encontramos que Cristo aí tem feito intercessão no céu, no lugar santíssimo, e tem chamado e buscado os seus escolhidos, que estão escritos neste título de propriedade. Este livro é o livro da vida do Cordeiro. E agora, vejam vocês como vai se cumprindo o conteúdo deste livro, aqui na Terra, até chegar a este tempo final, onde o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, está prometido para ser cumprido neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, para assim os filhos de Deus serem restaurados à vida eterna, com um corpo eterno. A segunda vinda de Cristo dá à sua igreja a fé e a revelação para ser transformados, raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua obra de reclamação. E assim, os escolhidos de Deus estarão vendo a segunda vinda de Cristo cumprida, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua obra da reclamação. E estarão sendo chamados, juntados e preparados para serem transformados, raptados. Isto é, para serem restaurados, a herança de Deus, que Adão e Eva perderam na queda, mas que será restaurada essa herança a todos os filhos e filhas de Deus. Vimos este livro misterioso que está na destra de Deus, no capítulo 5. Então, vimos no capítulo 10, na mão de Cristo, aberto este livro, e então temos visto, passando da mão de Cristo para a mão de um homem, o qual recebe a ordem de o comer, para assim se fazer carne nele, este título de propriedade. E assim, vir a restauração de todas as coisas, ser restaurados todos os direitos dos filhos e filhas de Deus no último dia. Temos visto
que este livro que ninguém poderia abrir, nem sequer podia olhar no céu, é trazido na terra. E então é entregue a um homem, e o homem o come porque ele recebe a ordem de comê-lo, para então profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, que acontece como aconteceu com o profeta Ezequiel, no capítulo 1, aonde nos diz a Escritura. Vejam vocês, nos diz. Vejamos aqui. Capítulo 2, vamos ler. Capítulo 2, versículo 1 em diante diz: Me disse, filho do homem, se coloque sobre seus pés, e eu falarei contigo. E assim que me falou, entrou o Espírito em mim, e me afirmou sobre os meus pés, e eu ouvi ao que falava comigo. E me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações, as pessoas rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim, até este mesmo dia. Eu, pois, te envio a filhos de rosto duro, obstinados e de coração obstinado. E assim lhes dirás, assim diz o Senhor, acaso eles te escutarem? Acaso não te escutarem, porquanto são uma casa rebelde, sempre conhecerão que houve entre eles profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem tenhas medo de suas palavras, mesmo que te encontre entre sarças e espinhos, e mores com escorpiões, não tenhas medo das suas palavras, não temas diante deles, porque são casa rebelde. Lhes falarás, pois, minhas palavras, escutem ou deixem de escutar, porque são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Agora Deus ia dar aqui algo para comer ao profeta. E eu olhei, e eis uma mão estendida para mim, e nela havia um rolo de livro. E o estendeu diante de mim. Estava escrito por dentro e por fora, e estavam escritas nele lamentações e suspiros e ais. Capítulo 3 segue dizendo: Me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca e me fez comer aquele rolo. E me disse, filho do homem, alimenta o teu ventre e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E o comi. Na minha boca foi doce como mel. Então me disse, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala a eles com as minhas palavras. Agora vejam que este homem que comeu este livro é um profeta, porque a palavra vem aos profetas de Deus. Porque não és enviado a povo de fala profunda, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Não há muitos povos de fala profunda e de língua difícil, cujas palavras não entendas. E se a eles te enviar, eles te ouvirão. Mas a casa de Israel não vai querer te ouvir, porque não querem ouvir a mim, porque toda a casa de Israel é dura de testa, ou de fronte obstinada, e dura de coração. Eis que eu fiz o teu rosto duro, forte como o rosto deles, e a tua testa forte contra suas testas.
como um diamante mais forte que a pederneira, fiz a sua testa. Não os temas, nem tenhas medo diante deles, porque são casa rebelde. Agora vejam como Deus aqui lhe dá a palavra em um rolo escrito, pois naquele tempo a palavra de Deus estava escrita em pergaminhos, em rolos, não como atualmente na forma na qual a temos. E agora, sendo esta uma visão, se podia comer Ezequiel, aquela palavra que estava na sexta dimensão, para então, com o conteúdo daquelas palavras escritas naquele livro, naquele rolo, profetizar ao povo hebreu. E agora vejam como também em Apocalipse capítulo 11 ou capítulo 10, lhes é dito ao que é entregado ou entregue o livro, lhe é dito que o coma. Lhe é dito, a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse, vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo lhe dizendo que me desse o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o, e te amargará o ventre, mas a tua boca será doce como mel. No ventre é amargo, por quê? Por causa da palavra vem muitos sofrimentos e amarguras, o que ocasiona que seja amargo ali no profundo da pessoa. Mas na boca é doce como mel, porque não há coisa mais doce que a palavra de Deus sendo pregada. E na boca do pregador que come este livro, vejam vocês, a palavra é doce quando a prega, para ele é doce falar a palavra de Deus. Então peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, mas eu tendo comido, amargou o meu ventre. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam como vem o ministério profético do último dia. Vejam como vem trazendo uma mensagem profética para muitos povos, nações e línguas. Essa mensagem, vejam vocês, vem daquele que come o livrinho, selado com 7 selos, que é aberto pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, e entregue ao seu último profeta mensageiro, que ele envia à terra no último dia. E ele vem revelando à sua igreja estas coisas que Deus lhe revelou a ele. E vem também profetizando as coisas que hão de acontecer, tanto as boas como as más, tanto as bênçãos de Deus como os juízos de Deus. Sendo assim, nós podemos ver que vem profetizando os juízos divinos que vêm sobre a terra, o dia de vingança do nosso Deus, mas vem também profetizando a ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos que vivemos, para ser essa promessa cumprida. Quando? No último dia. E vem abrindo o mistério do que é o último dia, que é o 7º milênio, e mostrando que se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia. E assim por diante, vem revelando todos esses mistérios que correspondem ao último dia, que não podiam ser revelados por nenhum dos 7 mensageiros das 7 eras da igreja gentia, mas dos quais os mensageiros das 7 eras profetizaram, e também os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre essas coisas que viriam no último dia. E agora, este anjo vem dando testemunho de todas essas coisas e mostrando o cumprimento dessas coisas à medida que vão sendo cumpridas nesta terra em meio aos seres humanos. E agora,
Vean ustedes como todas Vejam estas vocês cosas como todas estas seriam coisas cumpridas seriam en el cumpridas día postrero. no último dia. Y nosotros estamos E viviendo nós estamos vivendo en el día postrero, en no el último tiempo dia, no tempo, señalado por Dios para assinalado por Deus para el libro o misterioso, livro de los 7 sellos, misterioso dos 7 selos. estar abierto Estar aberto y estar e estar en un profeta em um profeta que que se haya comido tenha comido ese libro. este livro. ¿Quién es el ángel Quem é o anjo desciende del forte que cielo desce con do el céu librito com o livrinho abierto? aberto? Es Jesucristo É Jesus Cristo en su venida, em sua vinda, como león de la tribu de Judá. como leão da tribo de Judá. Ese librito O que abierto, este livrinho aberto contém? ese librito abierto, Este es el livrinho título de aberto, que é o propiedad, título de propriedade, es el libro de la é o salvación, livro da redenção y contiene e escrito contém escrito todo lo que tudo sería o que redimido seria por redimido nuestro amado pelo nosso Señor amado Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Están ahí los escritos, los Aí nombres estão escritos os de nomes de todos os escolhidos de Deus, de todos os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Tiene que ver, estuvo alguna vez cerrado, Alguma vez esteve fechado e onde ele estava? pues estuvo cerrado Pois esteve fechado en el cielo, no céu, en la diestra del que está na destra do que está cielo, sentado no céu, nos diz Apocalipse, capítulo 5 y verso 1. e versículo 1. Tiene que ver con, Tem a ver com, tiene que ver con el que, tem a ver com el que tenía o que tinha en la mano el que estaba na mão sentado do que en el estava trono. sentado no trono. Vamos a ver cómo es que Vamos ver como que Miguel no tiene por ahí. Miguel aí tem por aí, Tengo marcado aquí, tenha marcado está aqui. tapando esta parte aquí, no la E puedo essa leer bien. parte aqui está, foi marcada, eu não estou conseguindo ler bem. Tiene que ver con el, Tem a ver com, tiene que ver con el que tinha a tenía ver en com la- o que tinha en la mano del que na estaba mão do que sentado estava en el trono. sentado no trono, Ah, assim. o sea que Ou este seja, que librito, este livrinho, o libro abierto, ou livro aberto, que trae Cristo, que Cristo traz en su diestra, en na sua Apocalipsis destra, em capítulo Apocalipse 10, capítulo tiene 10, que ver con el tem que a está ver com en o que la diestra aquele del que está estava sentado en el trono. na destra do que estava sentado Claro no que trono? sim, Claro que sim, é o mesmo ali livro. estava cerrado, Estava ali e fechado, quando e Cristo quando tocou, Cristo ele pega e o vai abre, descer pela então terra desce com a terra ele, com e já ele. E viene já aberto vem aberto esse este livro, livro, esse título de de propriedade. propriedade. Porque al pedir Porque el libro Juan, ao João pedir o livro, o anjo disse que o comesse. Juan representa, João ahí representa al aí o mensajero anjo del mensageiro do Señor Senhor postrero, Jesus Cristo no último dia, el cual estará en la iglesia del Señor Jesucristo, o qual estará na igreja y do por lo Senhor tanto, Jesus Cristo, e la portanto, iglesia del Señor a igreja do Cristo Senhor Jesus Cristo estará ministeriamente representado no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará Jesus Cristo manifestado. y por eso E por isso es que Juan é que João tiene que comer ese tem que libro comer este livro en representación, em representação, em tipo e figura, de lo que hará el ángel do que del o Señor anjo do Senhor Jesus Jesucristo Cristo faria en el día no posterior. último dia. Porque al Porque ao comê-lo le fue dulce en la boca y lhe amargo foi en su doce vientre, na boca e amargo no ventre? porque Porque comerlo comê-lo produce produz amarguras, amarguras, como aconteceu com os profetas do Antigo Testamento, que por terem recebido a palavra de Deus, receberam muitas perseguições e problemas. Mas quando falavam, para eles, era doce na sua boca, porque não há coisa mais doce na boca que a palavra de Deus sendo pregada. Era apenas para João ou outros comerão este livro. E quais benefícios lhes fará comer este livro? É para ser comido pelo anjo de São Jesus Cristo no último dia.
E porquanto ele é o servo fiel e prudente, estará dando a toda a casa de Deus, a todos os filhos e filhas de Deus, este alimento espiritual contido neste livro, e o estará dando através da pregação, da mensagem, do Evangelho do Reino. Porque esta mensagem é o alimento espiritual para todos os filhos e filhas de Deus, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do Reino. E nesta forma é que lhes dará a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo para comer deste livro que ele recebe aberto. E porquanto a palavra vem aos profetas, este anjo, representado ali em João o apóstolo, é o profeta da dispensação do reino, o qual para o último dia estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas, e estará aí o ministério de Moisés e Elias, que é o ministério das duas oliveiras, estará manifestado no anjo de Jesus Cristo. E é por isso que o ministério de Moisés e Elias, de Apocalipse capítulo 11, este ministério profético, vejam vocês, que vem para profetizar, se cumpre no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque nele estarão os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez, e de Jesus pela segunda vez. Porque quando Deus promete a vinda de um profeta que esteve no passado, isto é a vinda do espírito ministerial do ministério deste profeta vindo em outro profeta. Assim será o ministério de Elias. Vejam vocês, Elias o tesbita esteve na terra e teve esse poderoso ministério em meio ao povo hebreu e entre os gentios também. Ministrou a hebreus e a gentios. Mas então, quando foi em um carro de fogo ou disco voador, como chamamos neste tempo, ou as pessoas chamam neste tempo, encontramos que o ministério de Elias veio sobre Eliseu. E quando Eliseu abriu o Jordão com o manto de Elias, como o profeta Elias havia feito, os livros dos profetas, ao verem isso, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Essa foi a segunda ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra, em outro homem. Então, a terceira ocasião em que o ministério de Elias esteve sobre a terra foi em João, o Batista, do qual o arcanjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias que teria um filho, o qual viria com o espírito e virtude de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos, ou seja, a fé dos filhos, a fé cristã. Os converteria. E então a quarta ocasião em que o espírito ministerial de Elias foi manifestado foi no precursor da segunda vinda de Cristo. Agora, vejamos, para que vejamos o paralelismo da terceira e quarta manifestação de Elias. Vejam, quando veio pela terceira ocasião o ministério de Elias, o véu de carne se chamava João, o Batista. Jesus, falando de João Batista, disse no capítulo 11 de São João: se vocês o querem receber, ele é aquele Elias que havia de vir. E no capítulo 17 de São João, de São Mateus, corrijo, diz Cristo. Vamos citar bem as duas citações que eu passei a vocês. Tem que corrigir algo aí. Em São Mateus, capítulo 11, é onde nos diz, ele é aquele Elias que havia de vir. Versículo, vamos dar a vocês também o versículo, para que o tenham claro, nos diz, assim no versículo 14. E se quereis recebê-lo, esse é aquele Elias que havia de vir. E em São Lucas, capítulo 1, é onde o arcanjo Gabriel lhe diz ao pai de João Batista, no capítulo 1, versículo 17, irá diante dele com o espírito e poder de Elias, para fazer tornar o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E em São Mateus, capítulo 17, versículo 11 ao 12 diz:
Vejam, versículo 10 ao 12 diz: Então seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus lhes disse, na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também ao Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam que lhes havia falado de João o Batista. Agora aqui temos a terceira ocasião em que o Espírito e virtude de Elias foi manifestado na terra em um homem. E vejam vocês como esse ministério de Elias foi passando de Elias o Tesbita a Eliseu, de Eliseu a João Batista e de João Batista ao reverendo William Marion Branham, em sua quarta manifestação, onde apareceu precursando a segunda vinda de Cristo, assim como havia precursado a primeira vinda de Cristo em João Batista. E então, para o último dia, temos a promessa da vinda do ministério de Elias, como uma das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Agora, vejam vocês que temos também a promessa do ministério de Moisés, e estes são os ministérios de Moisés e Elias, repetindo-se no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E também o ministério de Jesus, se repetindo no último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, as coisas que hão de acontecer em breve, que Jesus disse que revelaria, que daria a conhecer aos seus filhos, ao subirem aonde ele estava, vejam vocês, através de seu anjo, é que Jesus Cristo nos revela, os dá a conhecer, a sua igreja no último dia. Porque no anjo de Jesus Cristo estará o ministério de Elias pela quinta vez, de Jesus pela segunda vez e o de Moisés pela segunda vez. Temos visto o mistério do livro aberto de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 3. E o conteúdo deste livro, vejam vocês, para os filhos e filhas de Deus, é o alimento espiritual, é a mensagem para nós neste tempo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, do qual falaremos em outra ocasião. Vou estar novamente com vocês pela tarde com o tema o mistério do nome novo do Senhor Jesus Cristo. E aí veremos com detalhes esse mistério do nome novo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos ajude para, neste último dia, estarmos vendo o livrinho aberto e vendo o conteúdo deste livro e comendo este livrinho na forma de mensagem neste último dia. Ao estar comendo a mensagem do Evangelho do Reino, estamos comendo o quê? O livrinho aberto. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e nos ajude neste último dia, onde os filhos e filhas de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino, estariam comendo o livrinho aberto, este conteúdo deste livrinho aberto. E aonde eles estão? Esses escolhidos que o comeriam, aqui estamos, na América Latina e no Caribe, recebendo a revelação contida neste livrinho aberto e comendo essa revelação. Deus abençoe e lhes guarde. E conosco novamente, Miguel Bermudes Marim, para continuar. Até a noite, se Deus quiser.